Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de dar continuidade ao tema da live de ontem à noite, porque todos os dias, a partir das 11 da noite, eu faço uma live ao vivo. E o tema de ontem era sobre a pergunta: por que você é pobre, por que você é rico? E o diálogo transcorria-se sobre, na perspectiva neoliberal. Vivemos uma sociedade que tem distribuído a mentalidade neoliberal através do mundo, sobretudo a partir da década de 70. E o que isso tem significado na distribuição de privilégios, de riqueza, de pobreza, quiçá miséria sobre o mundo. Nós vamos dar continuidade, porque ontem estávamos nessa conversa, mas de repente tivemos um problema técnico e não teve como eu dar prosseguimento a esse diálogo com vocês. Então, não se esqueçam, todos os dias a partir das 11 da noite temos uma live ao vivo com vocês. Mas na de ontem tivemos um problema técnico que eu gostaria de completar o assunto de ontem na live, ou seja, nesse vídeo de agora. Por que existem pobres e ricos? Ou seja, por que você é rico? Ou por que você é pobre? Se existem razões específicas que justificam o fato de você ser rico, de você ser pobre ou você ser classe média. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, dê like, compartilhe e, acima de tudo, participe. Participe com os seus comentários, elogiando ou criticando. Agora, seja respeitoso ou respeitosa, porque às vezes a pessoa sai falando qualquer coisa. É igual um que falou que era juiz federal e iria mandar me prender. Por mais que isso não seja um desrespeito, eu tenho dificuldade de acreditar que um juiz federal está vendo meu vídeo e vai mandar me prender por causa de uma crítica ao presidente da República, né? Eu acho um pouco de viagem na maionese, mas vamos aqui dar o benefício da dúvida ao indivíduo que disse que é juiz federal. Só que o juiz federal teve o comentário dele censurado, porque vou te prender, o YouTube não considera isso uma linguagem adequada para que as pessoas estejam comungando por aqui. Então, se você xingar, se você não for respeitoso, isso vai redundar na exclusão do teu comentário. Vai aparecer para mim, mas não vai aparecer para a comunidade do YouTube de um modo geral. Não vai aparecer para a comunidade das redes sociais. Então, ao comentar, seja minimamente cauteloso ou cautelosa, porque senão não vai adiantar nada. Aliás, o YouTube está com uma política agora que nem o dislike está aparecendo mais. O like aparece, mas o dislike não aparece para a comunidade do YouTube de um modo geral. Então, pode dar like, pode dar dislike, pode criticar de forma positiva ou negativa, mas seja respeitoso ou respeitosa para você não ter seu vídeo, o seu comentário excluído. E esse canal também tem dois objetivos, que é de combater o pensamento binário nas redes sociais, esse nós e eles fácil das redes sociais, onde você precisa de um inimigo para chamar de seu. Nós estamos cada vez mais binários, dividindo a realidade entre os eus e os não eus. Então vamos tentar modificar isso através do nosso diálogo, da reflexão, da análise e da síntese proposta pelo conhecimento filosófico. Eu estou aqui para emprestar a minha experiência na área filosófica, a minha experiência de professor, a minha vivência, Aliás, por isso que filosofia é uma matéria que você precisa de um pouco mais de maturidade, até de uma certa idade, para você poder
falar com mais desenvoltura. É uma disciplina que se faz no diálogo, na dialética. Não tem filósofo autodidata, igual o maluco já falecido, né? Olavo de Carvalho, que era um lunático, que dizia que era filósofo autodidata. Não existe filósofo autodidata. Filósofo autodidata vai parar no hospício, como ele acabou indo parar, né? Então, a reflexão, a análise e a síntese, proposta pelo conhecimento filosófico, né? E esse canal também tem o objetivo de convidar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. Professores, venham para o debate público. Eu procurando nas redes sociais um diálogo mais a contento, tenho tido muita dificuldade de encontrar pares da minha área, do magistério, sobretudo do chão da escola pública, para a gente poder ampliar o diálogo. Mas tive a felicidade de encontrar um professor que, curiosamente, tem quase o meu nome, é professor Eldo. Eu sou Eldon, né? E ele é Eldo. Professor Eldo tem um bom trabalho também nas redes sociais. E a gente ficou aí de dialogar para ver que tipo de projeto a gente pode desenvolver junto. Eu estou esperançoso, esperando o contato aí do professor Eldo. Então vamos lá. O papel do neoliberalismo nessa configuração do mundo atual. Porque o mundo atual está configurado de uma determinada maneira, está configurado dentro de uma certa ordem. E esse mundo atual, ele é menos personalista, ele é mais individualista, mas ele é menos personalista. Ou seja, vou dar um exemplo. Antigamente, quando existiam os grandes investidores do mundo capitalista, corporativo, esses investidores, muitas das vezes, eles apareciam como pessoas de destaque na sociedade e para a sociedade. Então tínhamos um Henry Ford, um investidor no mercado automotivo. Todos que estudam um pouco já ouviram falar de Henry Ford. Todos, né, que estudam um pouquinho ou que acompanham ou acompanharam noticiários, bastava acompanhar o Jornal Nacional diariamente, ouvia falar de Antônio Hermílio de Moraes. O que essas pessoas, o que essas personalidades representavam? Um mundo corporativo onde a individualidade era focada em personalidades do investimento. Pessoas que investiam de fato em bens e serviços para a comunidade consumidora. Mas essa característica neoliberal, ela muda um pouco ou muda muito com o neoliberalismo. Porque o liberalismo, ele começa a partir dos séculos XVI, sobretudo, mas o boom disso é no século XVII, principalmente com a presença de John Locke. E John Locke vai dizer o seguinte: para justificar o enriquecimento de alguns homens através da propriedade privada, ele dizia que nós temos uma propriedade individual, o nosso corpo. Se nós já nascemos com uma propriedade individual, que é o nosso corpo, é natural que a propriedade privada acompanhe essa característica natural, que é de termos um corpo. E com isso ele jogava luzes sobre o poderio da burguesia que aparecia e obliterava bastante o poderio dos reis. Então, a burguesia aparece. E junto à burguesia aparecem personalidades do investimento, grandes investidores, né? Investidores que colocavam a sua fortuna, muitas das vezes, em descobertas científicas importantes, como a invenção, por exemplo, da eletricidade, né? Thomas Edison e Tesla. Então, investidores colocavam a sua fortuna
na projeção desses grandes investimentos. E era muito comum que esses cientistas e esses investidores aparecessem. Ou seja, nós tínhamos um individualismo personalista, onde o rosto do investidor representava esse mercado que crescia, esse capital que crescia, produzindo objetivamente bens e serviços para a comunidade consumidora. Porém, essa é uma característica do liberalismo, que também gerava desigualdade. Por quê? Porque a promessa liberal era o seguinte: vamos dar mais vazão, mais presença política para o investimento privado, para que o investimento privado produza tanta riqueza, tanta prosperidade, que nós não precisaremos tanto assim do Estado em determinados lugares da economia. Por quê? Porque a abundância será tanta que suprirá a necessidade das pessoas. Essa era a utopia liberal. Então, o próprio liberalismo tinha características da esquerda. De esquerda por quê? Porque o liberalismo, que inclusive aparece na Revolução Francesa, né, como motivação também da Revolução Francesa, uma das prerrogativas era a igualdade. Égalité, fraternité, igualdade, liberdade e fraternidade, né? Égalité, igualdade, liberté, fraternité. Então, a igualdade estava ali como um movimento de esquerda no seio do próprio liberalismo. Então, quem acha que a ideia de esquerda é comunista, é socialista, não. O próprio liberalismo traz o bojo da igualdade. Mas essa igualdade não se fez sustentável. Então, a liberdade sobrepujou a igualdade. Então, os movimentos de direita começaram, inclusive, a tomar posse da liberdade em detrimento da igualdade. E começamos a ter muita desigualdade no mundo, até como plataforma política. Porque quando o colonialismo começa a tomar conta de alguns países, quando a Inglaterra coloniza a África do Sul, a Índia, e o colonialismo começa a tomar conta do mundo, o que estava pressuposto era a desigualdade. Porque, inclusive, havia inclusive a ideia evolucionista que dizia que nós estávamos em uma evolução. Era o darwinismo social de Herbert Spencer. Então, o darwinismo social existia para justificar a superioridade do mundo europeu sobre mundos teoricamente menos desenvolvidos. Então, a ideia evolucionista existia para justificar exatamente a desigualdade como plataforma política. E junto a esse liberalismo que se desenvolve de forma desigual, esse liberalismo personalista, ainda existe uma ideia política centrada, inclusive, no próprio racismo, porque a sociedade europeia e eurocêntrica seria o centro do mundo. O centro do mundo teria a pele branca e os olhos azuis. E aqueles que não tinham alcançado a evolução dessa sociedade eurocêntrica deveria copiar esse modelo. E ao copiar, estavam sempre correndo atrás, evidentemente. Então, o liberalismo gera essa desigualdade personalista política no mundo. Mas esse liberalismo, ele é questionável e ele é questionado. E ele é questionado, inclusive, com a presença do socialismo. E a presença do socialismo, sobretudo no pós-guerra, força as sociedades ocidentais, as sociedades capitalistas, a promover
espectros de bem-estar social, para que as pessoas não se sentissem atraídas pelo socialismo que pregava a igualdade. Então, as pessoas diziam, nos tempos áureos do estado do bem-estar social, que vai do pós-guerra até a década de 70. Bom, para que nós vamos investir em algo incerto, como o socialismo soviético, como o comunismo dos países do leste europeu, se nós temos um capitalismo que nos dá bem-estar? É nesse contexto que surge o sonho americano. Mas o próprio sonho americano, o próprio bem-estar social, quando ele chega nos países da Europa ocidental, da Europa, esses países, esse estado de bem-estar social não chega na realidade, por exemplo, no Brasil. Não chega com a mesma desenvoltura no Paraguai. Ou seja, a América do Sul, necessariamente, não comunga desse estado de bem-estar social, muito embora ele fosse uma boa referência. E quando o Brasil faz a sua Constituição, em 88, ele faz uma Constituição também no modelo desse bem-estar social, trazendo direito à saúde, através dos benefícios do Estado, trazendo direito à educação, através dos benefícios do Estado, trazendo direitos a um bem-estar social mínimo. Só que a Constituição brasileira é celebrada em 88 em pleno apogeu gradativo do neoliberalismo, que começa na década de 70. E o que é o neoliberalismo em comparação com o liberalismo? Eu disse que o liberalismo ele tinha um espectro personalista e estatal, ou seja, havia uma presença marcante também do Estado dando diretrizes de como deveria ser o caráter do investimento público, do investimento privado, em diálogo com o investimento público. Mas chega os tempos do neoliberalismo que eclode, sobretudo na década de 70. E esse neoliberalismo, ele é muito menos personalista. Não temos tanta evidência assim de quem são os grandes investidores, mas, evidentemente, que na rede não temos tantos deles como tínhamos no passado, mas aparecem alguns investidores como Elon Musk e alguns investidores futuristas como Elon Musk, e aparece um Steve Jobs, que até pouco tempo atrás era o grande mentor da Microsoft. Mas o que eu quero dizer é que, apesar disso, essa fase neoliberal ela é menos personalista que no passado, muito embora existam personalidades importantes que surgiram nessa fase, mas ela é menos personalista não tanto no sentido da personalidade individual, mas ela é menos personalista porque o rosto dessas relações de poder ela é menos corporativa. Ou seja, ela é mais individualista, ela é hiper-individualista e ela é menos corporativa. Ou a mentalidade corporativa não aparece tanto. Por exemplo, até a década de 70, mais ou menos, existia uma referência do trabalhador que se organizava a partir do chão das fábricas, a partir da sua identidade corporativista de operário. Então, nesse chão da fábrica, a partir desse chão da fábrica, o operário se organizava. Ele se organizava com os sindicatos, com a presença dos sindicatos, dando as orientações, inclusive, também. Só que as fábricas se robotizaram, a tecnologia chegou, a digitalização chegou e o trabalhador foi disperso na sociedade. Disperso, e esse trabalhador que estava no chão das fábricas,
Ele precisava de um mínimo de saúde e também por isso o Estado chegava promovendo saúde, educação, porque esse trabalhador precisava ter um nível intelectual mínimo para produzir. Esse trabalhador precisava de um estado de saúde mínimo para produzir. Só que agora, com o neoliberalismo, o Estado começa a se ausentar um pouco, os direitos trabalhistas, os direitos vão sendo retirados, porque não há, talvez, tanta necessidade assim por parte do capital que o trabalhador tenha saúde. Ele não está no chão das fábricas mais trabalhando, ele está disperso na sociedade. Então agora nós temos uma desigualdade sem incorporação, uma desigualdade desincorporada, uma desigualdade onde o trabalhador está disperso na sociedade. E os grandes investimentos não são feitos necessariamente com vendas de bens e serviços. Segundo o doutor Ladislau Dalbor e muitos especialistas, há anos a Volkswagen não lucra mais com automóveis, com venda de automóveis. Algumas companhias vivem do marketing que promove a marca no mercado financeiro. E a valorização dessas marcas no mercado financeiro é que produz o lucro. Então, se as companhias não precisam mais do trabalhador produzindo bens e serviços como antigamente, para que esse trabalhador precisa da saúde como antigamente? Aí precisamos ficar atentos. Precisamos ficar atentos com esse discurso de que temos que dar menos direitos para que tenha mais emprego. Isso nunca funcionou. Isso nunca funcionou a contento. E agora querem que funcione. Não funcionou. No Brasil, nós flexibilizamos muitos direitos trabalhistas, previdenciário, e cadê o emprego que Paulo Guedes prometeu que viria? O que temos visto é o aumento da fome. A fome sim está aumentando, o emprego não. Ou seja, desconfio que fomos enganados. Então precisamos ficar atentos. Agora, existe uma categoria, e eu tenho chamado professores para isso, para que a gente possa se mobilizar, porque o trabalhador foi disperso, mas o professor público não. O professor da rede pública está junto nas escolas. Então nós temos uma oportunidade de realizar, guardadas as devidas proporções, aquilo que o trabalhador de antigamente fazia. Podemos agora aglutinar, porque também somos trabalhadores, podemos aglutinar o mundo do trabalho em torno do pensamento crítico a partir do chão da escola, porque aqui estamos juntos. Precisamos reivindicar condições de trabalho adequadas a partir do chão da escola. Podemos reivindicar melhores condições, melhores tratamentos do que esse tratamento indigno que nós, professores, temos recebido hoje, com a ideia de que nós somos as super suspeitas diante de alunos que são as super vítimas. Então, nós temos essa oportunidade. Então, o neoliberalismo é toda essa colcha de retalhos que nós precisamos questionar. Claro que não haverá nenhuma revolução socialista, não haverá nenhuma revolução comunista. É por dentro dos conflitos, é por dentro do desejo que temos que atuar. Se formos fugir do sistema, como as pessoas tentavam fugir, se formos fugir dos desejos, como o racionalismo clássico tentava fugir, vamos perder todas. Mas podemos sim atuar por dentro do desejo e por dentro do sistema. E nós, professores, a partir do chão da escola, temos essa oportunidade. Então é isso, de promover desigualdade. E para promover desigualdade não precisamos ser socialistas nem comunistas. O liberalismo também produziu a ideia, aliás, foram os primeiros a produzir a ideia de igualdade. Então é isso aí. O sonho não acabou. Apesar de tudo,
eu quero dizer e digo como professor a todos vocês: o sonho não acabou. Ok, galera? Vocês são do coração.